Você já se perguntou por que Putin insiste em alterar completamente o equilíbrio do poder mundial? Parece que há uma estratégia oculta por trás de cada movimento, cada negociação, uma peça de xadrez que poderia mudar tudo. Mas o que, exatamente, ele está planejando? E o que o mundo ainda não percebeu? Recentemente, Putin afirmou que é preciso mudar radicalmente o jogo. Ele quer substituir velhas armas, como os mísseis Tomahawk, por novas tecnologias intituladas U-Trem, um nome que soa como uma ameaça silenciosa. Essa mudança visa fortalecer a Rússia com uma força inédita, algo que parece saído de um episódio de espionagem futurista. Mas a pergunta que fica é: para que tudo isso? Para dominar o cenário? Ou para esconder uma vulnerabilidade? As negociações em Miami revelaram sinais de que a Rússia já está na corda bamba, querendo negociar suas perdas enquanto tenta não mostrar suas verdadeiras intenções. E a resposta veio rápida: eles nunca mais voltarão ao centro das atenções, farão jogadas silenciosas entre os Estados Unidos e a Europa, tentando mascarar sua fragilidade. Você sabe o que realmente aconteceu? A esperança russa era de que o Olímpico de Weston, um mercado estratégico, fosse subestimado. Só que, na prática, Putin recebeu uma dura lição. Em vez de uma vitória, uma derrota direta na cara, como um golpe certeiro. A Europa, por sua vez, recebeu apenas uma promessa de 105 bilhões de dólares nos próximos 2 anos, uma quantia que pouco resolve o peso da crise. E a verdadeira motivação por trás? Uma dívida de 800 mil dólares. Parece pouco, mas para um poder como o de Putin, é uma questão de honra ou rendição. Ele quer se render? Ou apenas fingir que cede, enquanto prepara uma estratégia maior? Na sombra, o Kremlin fala de uma explosão diplomática iminente. O cenário é de uma crise de raízes profundas, com milhões de vidas em risco, famílias às margens de uma guerra que não dá sinais de parar. E aí, surge uma pergunta angustiante: até onde Putin está disposto a chegar? Quanto dinheiro ele tem para sustentar sua base de poder, enquanto o povo sofre? Ele mantém sua guerra como negócio, seu círculo interno, seu exército invisível de recursos, até pagar os filhos na linha de frente. Ano após ano, a crise se aprofunda, e Putin reduz os fundos que poderiam salvar seu país. Cada centavo que sai, cada movimento, é uma peça em um tabuleiro de xadrez de uma guerra silenciosa, que pode explodir a qualquer momento. No fim de semana, muitos eventos aconteceram ao mesmo tempo, revelando uma teia de negociações secretas. Estados Unidos, Alemanha, Ucrânia, Rússia, todos em um jogo de interesses mais que em sua verdadeira face. Uma reunião em Berlim, outra em Miami, cada uma com seus próprios objetivos ocultos. Os Estados Unidos mostraram força ao conversar com a Rússia e a Europa ao mesmo tempo, destacando que nada está decidido. Mas há um detalhe: novas propostas foram discutidas, incluindo um plano de segurança de 20 pontos, garantias feitas por ambos os lados, e um futuro incerto para a Ucrânia. Zelensky, de seu lado, parece otimista, ele busca segurança, esperança de que a paz possa ser uma realidade. Mas o que realmente está por trás dessas negociações? Para onde tudo isso vai levar? As respostas permanecem escondidas nas entrelinhas. E o mais chocante de tudo? Apesar do barulho, a verdade nua e crua é que as intenções de Putin permanecem sombrias. Sua estratégia é manter o controle, usando a ameaça constante de invasões, como se estivesse num jogo de xadrez em que só ele conhece os movimentos finais. A dúvida que fica é: quanto tempo ele poderá sustentar essa guerra sem perder tudo de vez? A cada dia, um novo segredo é revelado, disparando uma corrida contra o tempo. O mundo assiste, apreensivo, enquanto uma guerra silenciosa ameaça explodir a qualquer momento, com consequências que ninguém consegue prever. Você está pronto para descobrir o que vem por aí? Depois de anos de conflitos intensos, evidencia-se a complexidade das estratégias que moldam o cenário mundial. A China tenta negociar de forma responsável na Rússia, buscando estabilidade além da guerra. Por outro lado, Putin, mesmo após uma longa trajetória de invasões e conflitos, parece valorizar seu poder e controle. Sua prioridade? Manter as riquezas no núcleo de seu círculo próximo, usando o ouro negro como escudo contra graves pressões globais, enquanto manipula a população local como peões na sua jogada de xadrez. Há um ano,
Putin tentou reduzir as possibilidades de sucesso de seus adversários ao limitar os recursos financeiros disponíveis na Rússia. Uma manobra ousada, mas que muitas vezes não passa de uma fumaça diante da complexidade do jogo internacional. No último fim de semana, tudo entrou em movimento. Primeiramente, os Estados Unidos se reuniram com a Alemanha e Ucrânia em Berlim. Um encontro cheio de tensões, onde as palavras carregavam o peso de milhões de vidas. Enquanto isso, na cidade de Miami, debates entre europeus, ucranianos e russos tiveram locais diferentes e, muitas vezes, confrontos silenciosos. Raros foram os encontros diretos entre europeus e russos. A linha de frente sempre foi uma troca de provocações indiretas. No entanto, após esses encontros, declarações foram feitas. Todas as partes apresentaram suas versões, seus termos e suas demandas. 4 documentos principais surgiram desses debates: o Plano de 20 pontos, uma garantia de segurança multilateral, uma garantia de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia e uma proposta de desenvolvimento de planos futuros para o país. Como um mapa de reestruturação. Ainda que detalhes permaneçam confidenciais, o discurso do presidente Zelensky reforçou sua esperança de obter garantias de segurança sólidas, buscando estabilidade em meio ao caos. Mas a verdadeira questão permanece: qual será o próximo movimento? As negociações continuam, com a sensação de uma batalha de nervos e estratégias. O que será que Putin realmente deseja? Qual risco se esconde por trás dessas conversas? E, mais importante, a paz será possível ou tudo continuará uma dramatização de interesses conflitantes? O mundo está observando, enquanto cada decisão pode definir o destino de milhões. Essas negociações podem parecer parte de um teatro político, mas o desfecho pode mudar tudo de forma surpreendente e inesperada. Depois de planejar cuidadosamente a reestruturação do apoio à Ucrânia, o presidente Zelensky expressou otimismo em relação às garantias de segurança que o país busca. Embora ainda haja negociações em andamento, a esperança de uma proteção sólida fortalece a resistência ucraniana. Zelensky afirmou que está satisfeito com o progresso e a postura das discussões, indicando que a Ucrânia está avançando firme na busca por garantias que possam garantir sua soberania. Contudo, antes de firmar esses acordos, é crucial analisar as declarações feitas por representantes internacionais. Primeiro, tivemos a intervenção do delegado de Kurli Dmitriev, que afirmou que o momento era decisivo. Tudo está em jogo, disse ele, com uma voz firme e carregada de tensão. Ele questionou se há realmente interesses em bloquear as negociações, e a resposta, aparentemente, é que não. Tudo aponta para um caminho de entendimento, após o cumprimento de metas cruciais. Após finalizadas essas metas, veio uma declaração que chamou a atenção. Emitida pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, ela reforçou o comprometimento de que a Rússia é convidada a retornar ao diálogo, a assinar os acordos e a reintegrar-se ao convívio internacional. Mas por que os americanos enviaram uma mensagem tão direta? Quais sinais essa fala revela? Essa é uma questão polêmica que provoca ainda mais a atenção dos observadores. Se for refletirmos, a hipótese de que a Rússia não teria invadido a Crimeia em 2014 já é uma ideia distante. Afinal, o medo de ficar isolada do restante do mundo é precisamente o que tem motivado suas ações agressivas. Ao invés de buscar integrar-se, a estratégia do Kremlin parece ser de confronto constante, como se quisesse fazer seu delírio de poder parecer uma necessidade de sobrevivência. E aqui está o ponto: após várias negociações fracassadas, é hora de agir. Devemos considerar que, por trás de toda essa poeira diplomática, há uma decisão que pode mudar tudo, uma decisão que é meticulosamente guardada, protegida. Afinal, o que realmente a Rússia deseja? E como ela vai se comportar se as garantias de segurança forem finalmente entregues à Ucrânia? Antes de seguir adiante, pense bem: se o Kremlin nunca tivesse invadido a Crimeia em 2014, estaria agora numa posição muito mais forte? Ou estaria fadado à convivência amarrada a uma sombra de medo, sempre à beira de novas ações? Essa reflexão é o que nos mantém na ponta do pé, aguardando o próximo passo na dança complexa desses interesses conflitantes, uma dança que pode definir o futuro de toda a região. Depois de tudo, é claro que a Rússia já tenta evitar que suas ações sejam expostas. Antes que qualquer documento seja revelado, eles tentam apagar pistas. Vladimir Putin, aquele que governa com pulso firme, enviou um sinal claro.
Seu representante, um advogado de Brasília, ou melhor, de Miami, afirmou publicamente: se os europeus ficarem satisfeitos com o plano, a Rússia não irá suportar. Mas por quê? Porque Putin sabe que parte do jogo é enganar. Ele espera que Dmitriev, sua figura de confiança, traga sinais de que os Estados Unidos estão receosos. E que esses sinais venham de aliados europeus e ucranianos. Tudo isso para balizar uma estratégia secreta. Mas até agora, nada é definitivo. Afinal, tudo depende do retorno de Dmitriev, que deve voltar da missão, relatar ao Kremlin e orientar os movimentos futuros. Será que essa negociação vai avançar? Ou será que as peças já estão todas no tabuleiro, prontas para uma jogada definitiva? E há outro ponto importante que merece atenção: um relatório divulgado por Kel Post revela o que realmente aconteceu naquelas negociações tensas. Segundo ele, a Rússia não tinha interesse genuíno em discutir o plano detalhado. Seu objetivo, em vez disso, era criar uma conexão direta entre Washington e Brasília, uma tentativa de influenciar os Estados Unidos através da Europa. A Rússia alegou estar insatisfeita. Insatisfeita com a mudança de postura dos Estados Unidos em Berlim. E, pior ainda, com as mudanças nas cláusulas do plano após as reuniões. Kel Post destacou: os americanos parecem estar dificultando qualquer chance de acordo, insistindo que o caminho é apenas o compromisso. Mas será que essa resistência significa que a Rússia está mesmo disposta a negociar? Ou estão apenas criando obstáculos para ganhar tempo? São perguntas que permanecem sem resposta, enquanto as peças se alinham. O que será que eles realmente planejam? Que sinais Vladimir Putin está enviando? Cada movimento no palco diplomático revela uma reviravolta que pode mudar tudo. O que está por vir? E até onde essa guerra de posições vai nos levar? O jogo está apenas começando. Nos últimos dias, o cenário internacional mudou drasticamente, revelando tensões que parecem relembrar os tempos mais sombrios da história. Putin, enquanto isso, mantém sua estratégia de resistência, buscando garantir sua própria segurança. Como um mestre de xadrez, ele joga suas peças com cautela, enquanto o mundo observa com apreensão. Você já se perguntou, até onde ele irá para manter seu poder? Recentemente, os Estados Unidos e a Europa intensificaram suas ações, destacando-se por pacotes de ajuda que chegam a aproximadamente 105 bilhões de dólares para sustentar suas defesas nos próximos anos. Putin, que esperava um colapso econômico na Europa para fortalecer sua posição, se viu frustrado ao perceber que seus planos fracassaram. Em um momento de raiva pública, ele declarou que os líderes europeus planejam destruir a Rússia, um ataque que, na sua visão, é uma ameaça real. E como resposta, os principais aliados voltaram seus olhos para os Estados Unidos, que se posicionaram firmemente contra as investidas de Putin. Tiveram-se negociações em Berlim, envolvendo Kiev, Washington e várias nações europeias. Os objetivos eram claros: estabelecer garantias de segurança e caminhos para uma paz sustentável. Mas as nuances dessas negociações revelaram um jogo de poder que poucos entenderiam totalmente. Durante esses encontros tensos, membros do governo russo mostraram-se cada vez mais isolados. O que será que Putin realmente teme? Afinal, ele não busca apenas territórios, como Hitler fez uma vez. Putin olha além, buscando garantir sua sobrevivência política, usando estratégias que lembram manobras de outrora. Acredita-se que ele esteja se preparando para uma resistência de longo prazo, mantendo seu círculo interno alimentado por recursos que acumulou ao longo dos anos. A questão que permanece no ar: até onde Putin irá para preservar sua autoridade? É um jogo de xadrez ou uma verdadeira batalha pela sobrevivência de um regime? Enquanto isso, o mundo acompanha cada movimento, uma mistura de esperança e medo. Porque, se os planos de Putin não forem neutralizados, as consequências podem ser devastadoras. Afinal, estamos diante de uma crise que já ecoa os ecos da história, com riscos de reviravoltas que ninguém poderia prever. Quem sairá vencedor nessa disputa de poder? Quais segredos ainda estão escondidos nas reuniões de alto escalão? À medida que os bloqueios diplomáticos se intensificam, uma coisa é certa: o futuro do mundo está sendo decidido agora, bem diante de nossos olhos. Após anos de guerras e tensões, as lições do passado parecem brincar em nossas mentes. Será que uma liderança como a de Hitler, que dizia ser apenas cobrinha, colocou o mundo à beira do abismo? Hoje,
Putin, como uma sombra daquele passado, também busca algo parecido, mas ainda não conquistou o total controle. Sua obsessão por garantias de segurança revela uma fragilidade assustadora. Imagine um líder que, como Hitler, não busca apenas territórios, mas segurança eterna. Putin quer garantir sua soberania. Ele insiste em colocar suas garantias, porque sabe que, sem elas, sua posição é instável. A esperança de Zelensky é que esses pactos possam manter a Ucrânia protegida a longo prazo. Afinal, o que está sendo negociado é uma verdadeira batalha pelo controle e pela estabilidade futura. Putin já sabe que sua estratégia pode não ser suficiente. Ainda assim, tenta convencer o mundo de sua força. Ele quer que seus oponentes acreditem que seu poder é duradouro. Mas as palavras dele são como vidro quebrado, frágeis e perigosas. Zelensky, por sua vez, está confiante de que há algo mais na mesa, um acordo que pode impedir uma tragédia maior. E as garantias de segurança? Essas são o coração do conflito. Existem três principais negociações. Primeiramente, um pacto entre Ucrânia e Estados Unidos, uma promessa de proteção mútua. Depois, um acordo entre Ucrânia e os países europeus. E, por último, uma garantia própria, que envolve as forças armadas ucranianas. Zelensky afirmou que seu exército é de menos de 800 mil soldados. Uma cifra menor do que o previsto inicialmente. Essa estrutura de defesa, embora limitada, encaixa na estratégia do governo. Por que isso importa? Porque cada uma dessas garantias reforça a esperança de que a Ucrânia possa resistir, mesmo que o inimigo insista em não recuar. E a adesão à União Europeia? Essa é uma peça-chave, não só na economia, mas na defesa militar do país. Os sinais de que a UE considera aceitar a Ucrânia estão crescendo. Uma união que traz seus próprios riscos e oportunidades, especialmente em sua dimensão militar. São jogos de xadrez em que cada movimento pode mudar o destino da civilização. As garantias, as alianças e os acordos. Tudo isso revela o quanto o mundo ainda está pendurado na corda bamba. Afinal, ninguém quer ser o próximo a ver sua soberania ameaçada. Será que essas estratégias conseguirão proteger a Ucrânia? Ou estão apenas adiando o inevitável? Neste palco de tensões, cada detalhe importa. E o que vem a seguir? Qual será o verdadeiro impacto dessas negociações? O futuro reserva respostas ou mais perguntas? A única certeza é que a história continua a se desenrolar, e cada gesto, cada palavra, pode ser um sinal de que tudo está por um fio. A busca por uma nova forma de segurança global está em pleno andamento. Países querem garantir sua soberania, mas enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Um novo tratado, mais forte que o antigo Memorando de Budapeste de 1994, surge no horizonte. Será essa uma mudança definitiva ou apenas uma esperança passageira? Prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas, estratégias de guerra silenciosas e alianças que podem redefinir o futuro da segurança internacional. Tudo começou com a tentativa de fortalecer as garantias de segurança dos países, especialmente do Ucrânia. Os sinais indicam que o Conselho Europeu trabalha para criar uma estrutura que seja mais robusta que o Memorando de Budapeste. Este último, embora importante, era um acordo não vinculativo com uma promessa que poderia ser quebrada facilmente. Agora, há planos de ratificação que tornarão essa nova garantia algo mais sólido, algo que realmente possa proteger os países de ameaças externas. Mas a pergunta é, isso será suficiente para frear o avanço das forças que desejam dominar? A resposta pode estar no detalhe mais sombrio dessa negociação. Além disso, outros países, incluindo americanos, estão fortalecendo suas próprias alianças. Uma coligação de 30 membros, com respaldo dos Estados Unidos, começa a se formar. Mas qual será realmente o papel dessa força coletiva? E, mais importante, o que ela está disposta a fazer para defender seus interesses? As discussões sobre detalhes ainda estão em andamento, e cada nova informação revela uma camada de estratégia que deixa o mundo à beira de um conflito silencioso. Imagine a tensão que cresce a cada reunião. Rússia não quer tropas estrangeiras em solo ucraniano, mesmo com a presença de forças sob bandeiras de países aliados, como França, Alemanha ou Reino Unido. Eles rejeitam qualquer ideia de intervenção direta, mesmo que essas tropas estejam apenas de passagem ou em operações disfarçadas.
Mas por trás dessa resistência, uma questão maior pulsa: como garantir que esses países não se envolvam mais profundamente? A resposta pode estar na formação de uma nova estrutura de segurança, uma espécie de NATO artificial, onde um ataque à Ucrânia equivale a um ataque a todos. Essa possibilidade acende uma luz de esperança para Kiev, que busca garantir sua soberania de forma definitiva. Entretanto, essa oferta não vem sem riscos. O que acontecerá se essa coligação se tornar uma verdadeira força de intervenção? E qual será o preço que os outros países terão que pagar para participar? As negociações continuam, enquanto o mundo assiste a uma partida de xadrez onde cada movimento pode desencadear uma reviravolta devastadora. No centro de toda essa movimentação, o presidente Zelensky apresenta um plano ousado. Ele busca construir uma segurança que vá além das promessas não vinculativas. Seu objetivo é obter garantias concretas, que possam ser aplicadas de forma efetiva, esteja quem estiver no comando. Em uma operação de alta complexidade, o líder ucraniano aposta na força da diplomacia aliada a uma estratégia de resistência. Mas o que realmente está em jogo? Os detalhes estão sendo ajustados, as cláusulas reforçadas. Na esperança de que essa nova estrutura de proteção possa evitar uma invasão ou uma guerra total. Você consegue imaginar o impacto de uma decisão dessas? Como uma simples assinatura pode transformar o destino de milhões? O relógio está correndo, e o mundo precisa decidir rapidamente, avançar para um novo patamar de segurança ou assistir a um retorno às eras de conflito aberto. E você, o que faria no lugar deles? A crise global está chegando a um ponto de ebulição. Os líderes mundiais lutam por controle, enquanto o cenário político se torna mais imprevisível a cada dia. Para entender a situação, devemos mergulhar profundamente nas negociações e nos movimentos em Washington, onde o futuro de diversos países pode estar sendo decidido. Prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas, promessas quebradas e estratégias explosivas. O que realmente está por trás das negociações? E qual será o papel de cada nação nesse jogo de poder? Continue conosco para desvendar os segredos que podem mudar tudo de uma vez por todas. Tudo começou com uma proposta que poderia fortalecer a segurança de uma nação-chave, mas as negociações revelaram uma complexidade oculta. Um tratado novo está sendo elaborado, mais forte que o Memorando de Budapeste de 1994. Apesar de não ser um documento executivo, sua ratificação confere uma força maior às garantias de segurança. Como uma sombra do passado, o memorando não tinha força legal vinculante, mas esse novo acordo promete mudar o jogo. Imagine uma aliança que, quando ratificada, poderia transformar a balança de poder global. E a votação, mesmo com uma maioria confortável de 66 votos, ainda esconde uma resistência que pode ameaçar tudo. A questão é, até que ponto o cenário político permitirá essa mudança? E o que acontecerá se esse tratado não passar? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Na Alemanha, negociações tensas estão ocorrendo entre Estados Unidos, Ucrânia e aliados europeus. Os sons das conversas tensas ecoam por corredores históricos, enquanto decisões cruciais são tomadas. A atmosfera é carregada de ansiedade e esperança, com cada movimento carregando implicações de grande peso. Decisões que podem definir o destino de inúmeras vidas, moldando o futuro onde o conflito pode se intensificar ou diminuir. Uma pergunta disrupting surge: será que essa rodada de negociações será suficiente para evitar uma escalada devastadora? Ou estamos prestes a ver um colapso que mudará tudo? Cada palavra dita, cada acordo assinado, carrega uma esperança ou uma ameaça de desastre. E o que está na balança? A paz, ou a guerra sem limites? Nos corredores do Senado, um movimento decisivo está em andamento. O senador Lindsey Graham, conhecido por sua postura firme, fez declarações que podem ser um sinal de mudanças drásticas. Ele alertou que o governo americano pode fazer se a Rússia rejeitar as negociações ou se recusar a se comprometer. Sua advertência foi clara: uma resposta forte pode estar a caminho, e essa resposta pode incluir ações de alto impacto, como sanções severas e apoio imediato a países ameaçados. A questão que fica no ar é: até que ponto a resistência russa irá escalar? E qual será a reação de Washington diante desse cenário? Cada decisão nesse momento pode acender a fagulha de uma crise global que deixará todos em suspense. Mas há algo mais. O que realmente está em jogo por trás das cortinas?
A recusa de um país em aceitar as propostas pode desencadear uma série de eventos que alteram o equilíbrio do poder mundial. Uma visão assustadora de confrontos e alianças se forma à medida que cada lado se prepara para o pior. Os detalhes internos revelam um cenário de tensão, com estratégias secretas e jogadas de mestre em andamento. Imagine os detalhes sensoriais: o cheiro de tensão no ar, o som de negociações interrompidas, o toque frio das canetas na mesa. Tudo isso revela que o futuro pode estar sendo decidido nos bastidores, onde cada movimento tem o potencial de mudar tudo em questão de segundos. Para completar, a questão que realmente assombra é: quem ganha e quem perde nesse jogo de interesses? As respostas estão escondidas em discursos, negociações e reações internacionais. O que está em risco são as vidas, a soberania, as alianças e o próprio equilíbrio mundial. E enquanto o mundo acompanha atentamente cada passo, uma única coisa é certa: o que acontecerá nos próximos dias definirá o rumo de toda a história. O tempo está contra nós, e o que está por vir pode ser mais dramático e imprevisível do que qualquer um poderia imaginar. Ficaremos de olho, pois a verdade estará sempre escondida por trás das cortinas do poder. Durante anos, o mundo assistiu perplexo ao sofrimento causado pela agressão na Ucrânia. Milhares de vidas destruídas, crianças órfãs, famílias desfeitas. Como alguém pode permanecer indiferente? Os números assustam: mais de 20.000 civis mortos, centenas de milhares de refugiados. E as filhas, as mães, os idosos, tudo isso por causa de um conflito que parece não ter fim. Mas por que essa guerra continua? O que está por trás dessa devastação? E o mais inquietante: até onde Putin está disposto a chegar para manter seu poder? Imagine a cena: um clima tenso, o cheiro de fumaça no ar, silêncio cortado por explosões ao longe. As ruas, quase desertas, sob o som constante de sirenes. As crianças, com olhos assustados, escondendo-se em porões, sem entenderem o motivo de tanto sofrimento. Uma nação inteira em crise, lutando para sobreviver, enquanto os líderes fazem jogadas de poder que moldam o futuro de milhões. Aqui, tudo é uma corrida contra o tempo. Cada decisão, cada movimento, pode desencadear uma reviravolta que mudará tudo. Recentemente, o vice-presidente J.D. Vance revelou detalhes surpreendentes sobre as negociações em andamento. Ele mostrou uma mudança, um movimento mais favorável à Ucrânia do que antes. Afinal, por que Putin estaria tão frustrado? Será que seus planos de controlar Donetsk estão mais difíceis do que parecem? Ele falou sobre a territorialidade dos russos de Donetsk, mais de 1,2 milhão de soldados fortificados, presos em uma teia de fações que tentam sustentar uma ocupação que já está esgotada. E aqui vem a questão: quanto tempo aguentará essa resistência? Será que a resistência ucraniana conseguirá resistir à pressão por mais meses ou anos? Parece que o controle que Putin deseja está cada vez mais distante da realidade. E tem mais: o controle da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, ainda é motivo de tensão. Ande-se essa instalação com cuidado, seu potencial destrutivo é imenso, uma verdadeira bomba-relógio. Quem realmente controla essa usina? Quais riscos estão escondidos nessas negociações sombrias? Cada detalhe pode ser decisivo. A estratégia de Vladimir Putin, focada em manter a influência na região, se mostra cada vez mais fragilizada, enquanto o relógio conta silenciosamente seu tempo de espera. Imagine a sensação ao ouvir tudo isso: a ansiedade palpável, a dúvida sobre os próximos movimentos, o medo de uma escalada maior. E a pergunta que não quer calar: até quando essa guerra irá persistir? Os sinais indicam que, apesar das aparentes negociações, a paz ainda é um sonho distante. Mas uma coisa é certa: o jogo está longe de terminar. E cada passo dado agora pode definir o destino de milhões de pessoas. Você consegue imaginar o desfecho? Recentemente, a situação se torna mais tensa e imprevisível. Parece que a paz pode escapar por entre os dedos a qualquer momento. Afinal, quanto tempo Putin pode permanecer de pé diante de toda essa pressão? O que acontece nos bastidores dessas negociações? Como uma guerra tão próxima pode derreter as esperanças de um acordo? Impulsionado por interesses ocultos, o conflito permanece instaurado, como uma ferida que não cicatriza. Os negociadores continuam na mesa, mas as perguntas que não querem calar são: quem realmente manda? Quem controla o maior complexo nuclear da Europa?
A incerteza paira pesada no ar, trazendo um cheiro de queimado e uma sensação de vulnerabilidade ao toque. Cada movimento de um lado parece um jogo de xadrez onde o futuro está às cegas. Mas há algo que poucos percebem. Por trás dos diálogos e negociações, há uma batalha silenciosa de interesses estratégicos. Os Estados Unidos ainda tentam manter seu controle, enquanto a Rússia busca se consolidar na sua posição. Em meio a isso, uma questão desafia todos. Será que a paz entrará por uma brecha ou a guerra vai engolir tudo de vez? Os conflitos nos territórios de Donetsk e Lugansk mostram que, mesmo ocupando o território, alguns querem viver na Ucrânia, uma tentativa desesperada de manter uma narrativa falsa de autonomia. Como se facilitar esse delicado equilíbrio? Muitos perguntam, até onde a diplomacia pode ir diante de um adversário tão determinado? Talvez a resposta seja que, por trás de cada negociação, há um jogo de paciência e resistência. Alguns já dizem que o tempo está contra eles, enquanto outros apostam que a guerra pode se arrastar por anos, se necessário. E o que dizer do futuro econômico da Rússia? A possibilidade de sanções mais duras e a redução do petróleo russo já começam a mostrar suas marcas. A economia de Putin pode estar sendo lentamente esmagada, enquanto o impacto na economia global se intensifica. Afinal, só há uma certeza nesse caos: quem controla o jogo, controla o destino. Mas a questão que fica é, até quando a estratégia da Rússia vai resistir? O que Putin realmente planeja, além do silêncio? Será que há uma esperança de negociação ou tudo já está previsto para uma escalada ainda maior? A resposta pode estar escondida sob várias camadas de interesses, segredos e ameaças silenciosas. Porém, um ponto crucial permanece: enquanto o mundo assiste, o tempo na sala de negociações está se esgotando. Cada segundo que passa aproxima o risco de um conflito maior, onde ninguém sai vencedor. A dúvida que assombra todos é: ainda há espaço para a paz ou a guerra é o único caminho possível? O futuro se desenha incerto, como uma nuvem carregada de tempestade. Mas uma coisa é certa: o que acontecerá nas próximas semanas poderá mudar tudo, para sempre. E o que você acha que vai acontecer a seguir? Seguindo as instruções, aqui está a narrativa reformulada, adaptada ao estilo emocional, envolvente, com reviravoltas e elementos de clickbait. Incluí o conteúdo principal, números, fatos e dados, além das estruturas de narrativa que você solicitou. Após dias de negociações tensas, o clima em Miami virou uma verdadeira tempestade de surpresas. Putin fez uma declaração bombástica, dizendo que precisamos mudar radicalmente o jogo. Ele pediu para trocar as mísseis Tomahawk pelo U-trem, uma estratégia que promete alterar o destino da guerra. Mas será que essa mudança vem com intenção verdadeira ou uma armadilha? Janeiro foi um mês de episódios chocantes que deixam todos de boca aberta. No meio dessa confusão, a Rússia já foi fisicamente e psicologicamente afetada na mesa de negociações. Eles nunca mais querem voltar para a Flórida, preferem se estabelecer na fronteira entre Estados Unidos e Europa. E o que eles estão realmente buscando? Prevalecer sob o olhar atento do alífico de Weston, considerado um ponto estratégico, só que agora, essa jogada só foi uma humilhação para Putin, que acabou tendo que engolir o fato de que europeus levaram 105 bilhões de dólares em lucros em apenas 2 anos. Uma derrota inesperada, que revela uma estratégia de enriquecimento à custa do conflito. Mal acreditamos na própria história, Putin queria uma rendição fácil. Mas, ao invés de aceitar, ele enfrenta uma crise maior, com a economia da Rússia sendo preparada para um colapso total. Sendo assim, a questão se torna: será que a diplomacia vai sobreviver a esse embate? Ou o Kremlin continuará insistindo num jogo de poder que só aumenta a tensão global? Enquanto isso, os Estados Unidos se consolidam de um lado, com negociações envolvendo aliados como Alemanha, Ucrânia e europeus. Na prática, tudo se resume a um sistema complexo de planos de segurança e garantias, que muitas vezes parecem mais uma guerra de vaidades do que uma tentativa de paz. A discussão gira em torno de um programa de 20 pontos, de garantias multilaterais e estratégias de desenvolvimento pós-conflito, mas a dúvida paira no ar: será que Putin aceita esses termos ou vai tentar uma última cartada? Parece que o mundo está à beira de um terreno escorregadio, onde cada passo pode desencadear o caos total. Putin, como um mestre dos disfarces, tenta esconder suas intenções por trás de declarações diplomáticas, enquanto seu círculo mais próximo já começa a fazer planos de contingência.
A sensação é de que uma reviravolta maior está por vir, mas qual será? A hora da escolha final está chegando, e ela pode determinar o destino de milhões. Agora, um detalhe assustador emerge. Os Estados Unidos já têm um pacote de 105 bilhões de dólares, destinados à defesa dos próximos 2 anos. Putin esperava que o colapso econômico da Europa e dos Estados Unidos fosse sua arma secreta. Mas, surpreendentemente, seus planos foram frustrados. A devastação que ele imaginava se transformou numa derrota definitiva, uma humilhação difícil de esconder. É como uma cena de filme, onde o vilão acredita que tudo está sob controle, mas, na verdade, tudo virou contra ele. E há uma pergunta que não cala: será que essa guerra de poder, de confiança e de estratégias vai terminar? Ou estamos presos a uma narrativa de destruição, onde qualquer erro pode desencadear uma catástrofe global? Prepare-se, porque o próximo capítulo pode ser o ponto de não retorno. A verdade chocante? Putin ainda tem um último truque na manga, ou esse jogo de xadrez vai acabar mesmo com seu rei no chão. Se deseja mais detalhes, análises ou novidades, fique atento. Este drama ainda reserva surpresas que podem mudar tudo de repente. Até lá, a história continua. E o mundo assiste com o coração na mão. Qual será o próximo movimento? Se você pensa que tudo já foi revelado, prepare-se, o final pode ser ainda mais inesperado do que imagina.